Hoje vamos explorar a emocionante e comovente história dos 12 apóstolos de Jesus, descobrindo os destinos trágicos e heróicos que cada um deles enfrentaram. Você sabia que muitos deles sofreram perseguições inimagináveis e mortes brutais por sua fé? Neste vídeo, você vai descobrir detalhes surpreendentes que raramente são mencionados, trazendo uma nova perspectiva sobre a força e a coragem desses homens que mudaram o curso da história. Antes de mergulharmos nas histórias individuais dos apóstolos, é crucial entendermos o contexto histórico em que viveram. No primeiro século, a região da Judéia estava sob o domínio do Império Romano. Este era um período de grande tensão política e social, com os romanos exercendo uma autoridade brutal sobre o povo judeu. Jesus escolheu seus 12 apóstolos de forma deliberada e com propósito, buscando homens que pudessem ser seus seguidores mais próximos e continuar seu ministério após sua partida. Este evento é registrado nos Evangelhos, especialmente em Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16, e Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 4. Antes de escolher os apóstolos, Jesus passou a noite em oração no monte. Este ato de oração intensa demonstra a importância e a seriedade dessa decisão. Ele buscou orientação divina para selecionar aqueles que seriam os líderes da nova comunidade de fé que ele estava estabelecendo. Ao amanhecer, Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Estes 12 homens vieram de diferentes origens e ocupações, refletindo a diversidade do povo de Israel. Entre eles estavam pescadores, um cobrador de impostos e um zelote. Os 12 apóstolos escolhidos foram Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; André, irmão de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago; Filipe; Bartolomeu; Tomé; Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago; Simão, o zelote; Judas Iscariotes, que mais tarde traiu Jesus. Jesus escolheu esses homens não por sua sabedoria ou status, mas por sua disposição em seguir e aprender com ele. Ele os treinou e preparou para serem os portadores da mensagem do reino de Deus. Eles acompanharam Jesus em seu ministério, testemunharam seus milagres e ouviram seus ensinamentos. O número 12 é simbolicamente significativo, representando as 12 tribos de Israel e indicando que Jesus estava formando uma nova comunidade de aliança. Os apóstolos foram enviados para pregar o evangelho, curar os doentes e expulsar demônios, continuando a obra de Jesus. A escolha dos 12 apóstolos é um testemunho do poder transformador de Jesus. Homens comuns, com falhas e limitações, foram capacitados para realizar grandes obras e transformar o mundo com a mensagem de amor, graça e redenção. Até hoje, a vida e o ministério dos apóstolos inspiram milhões de pessoas ao redor do mundo a seguir Jesus e compartilhar sua mensagem. Foi nesse ambiente de opressão que Jesus de Nazaré reuniu seus 12 apóstolos, homens comuns que se tornariam pilares da nova fé cristã. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, esses homens foram encarregados de espalhar a mensagem do Evangelho pelo mundo, enfrentando desafios inimagináveis. Os primeiros cristãos, incluindo os apóstolos, foram perseguidos ferozmente pelos romanos e pelas autoridades judaicas. O cristianismo era visto como uma ameaça ao status quo, e muitos seguidores de Jesus foram torturados e executados por sua fé. Este pano de fundo de perseguição e perigo constante moldou a vida e o destino desses homens extraordinários. Prepare-se para conhecer as histórias de fé, coragem e sacrifício que marcaram a vida dos 12 apóstolos, começando com Pedro, o líder dos discípulos. Agora que entendemos o contexto em que viveram, vamos mergulhar nas vidas e destinos dos 12 apóstolos, começando com Pedro. Pedro, conhecido como o líder dos discípulos, desempenhou um papel crucial na fundação da igreja cristã. Após a ascensão de Jesus, ele viajou pregando a mensagem do evangelho e realizou muitos milagres. No entanto, Pedro encontrou um fim trágico em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. André, irmão de Pedro, também foi um evangelista incansável. Ele viajou para a Grécia, onde foi crucificado em uma cruz em forma de X,
conhecida como a Cruz de Santo André. Mesmo em seus últimos momentos, André continuou a pregar para seus algozes, mostrando uma fé inabalável. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Herodes Agripa ordenou sua execução por decapitação em Jerusalém. Sua morte marcou o início de uma era de intensa perseguição contra os cristãos. João, o Amado, teve uma trajetória diferente. Autor do Evangelho de João e do Apocalipse, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu suas revelações. João foi o único apóstolo que morreu de causas naturais, tendo vivido até uma idade avançada. Felipe, um dos primeiros a seguir Jesus, pregou na Ásia Menor, onde enfrentou grande resistência. Ele foi martirizado por crucificação em Hierápolis, incentivando seus seguidores até o fim. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, levou o Evangelho à Índia e à Armênia. Ele sofreu uma morte horrível, sendo esfolado vivo e depois decapitado, tornando-se um símbolo de resistência e fé. Tomé, famoso por suas dúvidas, viajou até a Índia para espalhar a palavra de Cristo. Ele foi martirizado por ser transpassado por lanças, deixando um legado de questionamento e fé. Mateus, o cobrador de impostos transformado em discípulo, escreveu o Evangelho de Mateus. Ele pregou na Etiópia, onde foi martirizado. Sua vida é um exemplo de transformação e redenção. Tiago, filho de Alfeu, é menos conhecido, mas sua dedicação foi igualmente notável. Ele foi apedrejado e depois golpeado na cabeça por proclamar sua fé. Tadeu, também chamado de Judas, filho de Tiago, pregou na Mesopotâmia. Ele foi martirizado com flechas, exemplificando zelo e dedicação até o fim. Simão, o Zelote, era conhecido por seu fervor. Ele pregou na Pérsia, onde foi martirizado por recusar a adorar deuses pagãos, mostrando uma fé ardente. Finalmente, Judas Iscariotes, o traidor. Sua história é de arrependimento e desespero. Após trair Jesus, Judas tomou sua própria vida, deixando um legado de lições sobre as consequências de nossas ações. Cada um desses homens enfrentou desafios extraordinários e fez sacrifícios inimagináveis por sua fé. Suas histórias de coragem e devoção continuam a inspirar milhões ao redor do mundo. As histórias dos 12 apóstolos são mais do que relatos históricos. São lições poderosas de fé, coragem e perseverança que ainda ressoam nos dias de hoje. Ao enfrentar desafios extraordinários, cada apóstolo nos mostra o que significa manter a fé diante da adversidade. Você já se sentiu sobrecarregado pelos problemas da vida, sem saber como seguir em frente? A vida de Pedro nos ensina a encontrar coragem mesmo nos momentos mais sombrios. E o exemplo de Tomé nos lembra que é normal ter dúvidas, mas também nos encoraja a buscar respostas e fortalecer nossa fé. E se você está passando por momentos de incerteza, lembre-se de João, que apesar do exílio e da solidão, manteve sua esperança e continuou a compartilhar sua visão e sabedoria. Cada apóstolo, com suas diferentes jornadas, oferece um vislumbre de como podemos enfrentar nossos próprios desafios e encontrar força em nossa fé. Obrigado por acompanhar esta jornada através das histórias inspiradoras dos 12 apóstolos de Jesus. Recapitulamos as vidas e os sacrifícios de cada um deles, destacando suas extraordinárias demonstrações de fé e coragem. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, então clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. Receba esse chamado. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja detalhadamente a terrível morte do profeta Isaías. Clique e acompanhe. É um vídeo impressionante. Você irá ficar impactado. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.